E nós iremos, irmãos, nós outros iremos ler no Evangelho de Marcos, o capítulo 14. Nós iremos ler do versículo 27 ao versículo de número 31, tá bom? Marcos 14, de 27 a 31. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Até aqui, irmãos. Outro dia, o pastor Djalma estava contando para mim uma recordação que ele teve sobre os tempos em que ele era seminarista. E diz que um dia um missionário norte-americano levou lá, acho que os irmãos da minha idade lembram daqueles antigos filmes de rolo que a gente projetava, né, com aquelas máquinas. E esse missionário norte-americano levou um filme lá para os alunos assistirem na hora do intervalo no seminário. E ele disse que o filme mostrava uma cena em que vários rebanhos estavam sendo conduzidos pelos seus pastores até um poço que ficava no deserto, para que eles pudessem dar de beber aos rebanhos, né? E a gente até se lembra de algumas histórias na Bíblia, por exemplo, quando Eliezer chegou lá em Padã Arã, e ele sentou-se à beira de um poço, e então veio Rebeca com os rebanhos do pai dela para cuidar dos rebanhos, e também onde Jacó deu de beber aos seus rebanhos, e Abraão e os rebanhos dele e de Ló também. Então uma cena bem parecida com aquelas que a gente vê várias vezes na Bíblia. Então aqueles rebanhos foram chegando e ficaram ali ao redor do poço, mas quando os rebanhos chegaram, as ovelhas todas se misturaram para beber água e passaram o dia inteiro ali, daquele jeito. E o missionário dizia assim para os alunos: prestem atenção no que vai acontecer. Aí no final do dia, um dos pastores se levantou, saiu um pouquinho do meio de todos e assobiou. E quando ele assobiou, as ovelhas do rebanho dele, só elas, saíram do meio e se ajuntaram a ele. Então ele saiu com as suas ovelhas. Aí outro pastor se levantou e fez a mesma coisa. E só as ovelhas do rebanho dele se levantaram e seguiram o seu pastor. E assim por diante, até que todos os rebanhos foram embora. Mas cada ovelha reconhecia quando era o seu pastor que estava chamando. E as ovelhas só se levantavam quando o pastor chamava. Eu acho que, irmãos, por causa de coisas desse tipo, é que a Bíblia usa, e é uma das metáforas mais fortes que nós temos na palavra de Deus, para descrever o nosso relacionamento com Jesus. Jesus é o meu pastor. Jesus é a voz daquele que eu conheço. É a voz daquele a quem eu ouço. E quando ele fala, eu sigo, porque eu sei quem é que está falando. Como é que ele disse em João capítulo 10? As ovelhas não ouvem a voz do estranho, por isso elas não se deixam confundir. Agora, o que faz
o nosso relacionamento com Jesus, ou antes, o relacionamento dele conosco, ser um relacionamento assim tão forte. Como é que Jesus ele tem o poder de falar alguma coisa e nós obedecermos? Agora há pouco nós cantamos, né? A minha vida eu consagro a ti. O que significa? Por que é tão forte assim o laço, os laços que temos com o Senhor Jesus, de que basta uma palavra dele para que nós entendamos que é a ele que nós devemos obedecer e a ele nós devemos seguir. Me parece, meus irmãos, que neste texto nós temos aqui, nas palavras do Senhor Jesus, uma das grandes razões pelas quais nós entendemos que a nossa vida pertence a Ele. Mais uma vez nós estamos naquela noite da última ceia, e o Senhor Jesus, Ele falando sobre o que vai acontecer nas próximas horas, Ele toma o profeta Zacarias, e Ele, usando o profeta Zacarias, Ele diz o que iria acontecer. Ele diz assim, todos vós, versículo 27, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas no versículo seguinte, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Quando o Senhor Jesus está citando o profeta Zacarias, aqui ele está citando uma palavra do Senhor Jeová. Lá no profeta Zacarias, Deus falando por intermédio dele, diz que havia dado uma ordem para a espada. E diz assim para a espada, espada, levanta-te e fere o meu amigo e o meu companheiro, e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus toma essa palavra e vê no que estava para acontecer, um cumprimento daquilo que o profeta havia dito. E com efeito, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, que é narrada nos evangelhos para nós, a sua vida humilde, a sua vida de obediência ao Pai, de serviço amoroso aos homens, os sofrimentos todos que Jesus experimentou, nós vemos que em tudo, como disse também outro profeta, chamado Zacarias, mas para a mãe de Jesus, uma espada sempre estaria pendendo sobre a sua família. Né? O profeta diz assim para Maria, uma espada traspassará, ou trespassará, a sua alma. Então, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê que Jesus, também conforme diz o profeta Isaías, era homem de dores, experimentado em dores, e que sabia o que é padecer. Mas agora, nas horas seguintes, todo o cálice de sofrimento que Jesus jamais havia experimentado antes, agora ele estaria experimentando. E meus irmãos, este mistério permanente que nós observamos na palavra de Deus. Por um lado, Satanás queria a morte de Jesus. Por um lado, as pessoas que estavam conspirando a morte do Senhor Jesus Cristo e todas as coisas que eles sofreriam eram pessoas más, eram pessoas de coração endurecido para com a palavra do Senhor Jesus. E tudo o que fariam com Jesus era de acordo com a maldade dos corações endurecidos deles. Mas ao mesmo tempo, e aqui o grande mistério, também Jesus estava sofrendo, porque isto fazia parte do plano de Deus. É por isso que o profeta Zacarias diz que Jeová disse à espada, levanta-te contra o meu companheiro de viagem, e fere, e faz com que as ovelhas sejam dispersas. Isto é, em última instância, meus irmãos, todo o sofrimento que Jesus estaria para sofrer naquela noite e no dia seguinte era da vontade do Pai. A gente pode até dizer, era uma necessidade de Deus, do seu plano. E isso por quê? Porque desde antes da eternidade, ou desde antes da criação do mundo, lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram uma aliança. E nesta aliança,
Eles combinaram que no tempo determinado por Deus, Jesus viria para derramar o seu sangue em favor de nós, por causa dos nossos pecados. E é por isso que na sua primeira carta, o apóstolo Pedro diz que o sangue de Jesus foi derramado, foi conhecido desde antes da criação do mundo. Tudo estava ali já planejado e acertado entre a Santíssima Trindade. Por isso é que nas horas seguintes o Senhor Jesus sofreria medo, sofreria zombarias, afrontas, escárnios, dores excruciantes no seu corpo e na sua alma. Acima de tudo, a dor da alma de Jesus seria tão grande que ele oraria dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? E isso não era retórica do Senhor Jesus, mas era algo que ele estava de fato experimentando. Nessas coisas todas, o nosso pastor seria ferido. E meus irmãos, é claro que se o pastor seria ferido, as ovelhas seriam dispersas. Mas quanta sabedoria de Deus! Como tudo o que estava acontecendo, como disse o apóstolo Paulo mais tarde, aquilo que aparentemente seria loucura diante dos homens, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é sabedoria de Deus. Até quando Deus faz as coisas que podem ser as mais loucas aos nossos olhos, Deus está fazendo tudo com muita sabedoria. É aquilo então que aparentemente seria derrota para Jesus Cristo, aquilo que aparentemente seria vitória para Satanás, foi justamente o meio pelo qual, ou através do qual, o Senhor Jesus se fez nosso pastor. Através do qual, como diz o Evangelho de João, ele nos fez um rebanho e um pastor. Eu quero ler com vocês, comentando isto, lá no profeta Isaías, o capítulo de número 53. Eu quero ler com os irmãos os versículos 3 a 6 do capítulo 53 de Isaías. E descrevendo aquilo que o Senhor Jesus experimentou na cruz, o profeta escreveu assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos ou de nós todos. Não foi de uma maneira contrária à vontade do Pai, mas em perfeita harmonia com a vontade de Deus, que Jesus, a gente pode assim dizer, se colocou como um escudo entre nós e a justiça divina. Ou melhor dizendo, se colocou como um escudo entre nós e a ira divina. Porque caiu sobre Jesus todo o castigo que era nosso. Jesus, quando estava morrendo na cruz, ferido de Deus, ele estava sendo, mas ao mesmo tempo estava sendo ali o nosso Redentor. Porque ele absorveu em seu próprio corpo todo o impacto que aquilo que pesava sobre nós merecíamos receber. Enquanto meditava nisto esta semana, eu me lembrei de muitos anos atrás, quando comecei a frequentar a igreja. Quanto mais eu frequentava a igreja, mais eu percebia o quanto os meus pecados são muitos.
Quanto mais eu ouvia a palavra de Deus, mais entendia o quanto eu estava longe de fazer aquilo que Deus deseja. E eu me lembro que em certa ocasião, já antes mesmo de ir para a igreja, eu estava muito angustiado por causa dos meus pecados. E eu estava ali no meio do povo de Deus, mas me vendo separado de Deus. O Deus a quem eu tanto desejava, de quem eu tanto necessitava, eu me via tão distante dele por causa dos pecados que eu tinha consciência. E olhava para os irmãos na igreja, os irmãos cantando a respeito da salvação, tão felizes, tão alegres. E eu falava, meu pai, por que eu não consigo ter essa felicidade? Não porque eu invejasse os irmãos, mas é porque eu tinha necessidade disso. E eu me lembro que um dia, a igreja cantando, feliz, e eu não conseguia cantar, não conseguia louvar a Deus. Eu só conseguia orar em silêncio e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. No que estava a igreja cantando, vieram algumas palavras ao meu coração. As palavras aqui deste texto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe quando você está precisando tanto ouvir Deus falar com você? E de repente, Ele fala? Foi o que aconteceu. Ah, meu irmão, eu não sei como é que está o teu coração essa noite. Eu não sei que tribulações você pode estar passando, que você possa estar experimentando. Ou eu não sei se você está lutando contra os seus pecados. Mas o teu pastor sabe. Aquele que te amou tanto, que morreu na cruz por você, para te dar paz, Ele sabe por tudo o que você passa. Sabe os teus caminhos todos. Deixa Ele simplesmente olhar para o teu coração. E confie que Jesus morreu por você. A segunda coisa que eu quero destacar é que Jesus, aquele que conhece o teu presente, Ele não conhece só o que você está passando agora. Que coisa maravilhosa, se a gente segue o texto e olha como é que Jesus fala para os discípulos dele. Todos vocês se escandalizarão, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E aí, tem esse rapaz aqui, que diz para ele, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não vou fazer isso. Comigo é diferente. Irmãos, eu não quero ficar castigando muito o Pedro não, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, se algum de vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Mas ao mesmo tempo nós precisamos reconhecer que Pedro, primeiro, ele não se conhecia direito. Porque ele diz, Senhor, jamais te abandonarei. E a segunda coisa é que, embora Pedro estivesse sendo sincero, ele estava sendo um bocadinho arrogante, não é? Porque ele diz assim, Senhor, todos os outros podem te abandonar, mas comigo é diferente. Acontece, meus irmãos, que Jesus, antes que Pedro falasse qualquer coisa, já sabia perfeitamente qual seria o comportamento de Pedro naquela noite. E não somente de Pedro, mas de todos os outros. Porque Jesus diz para ele, assim, que ele, naquela noite, antes que o galo cantasse, 2 vezes, Pedro iria ter negado Jesus 3 vezes. Isto é, Pedro, eu sei tudo que vai acontecer esta noite. Né? E aí, meus irmãos, aquilo que Jesus fala, de fato vai se cumprindo. Não demora muito, Jesus é preso, e quando Jesus é preso, o que os 12 fazem? Ou melhor, o que os 11 fazem? Eles começam, e Pedro entre eles, começam a seguir de longe. E quando Jesus é levado até a casa do sumo sacerdote, e o sinédrio todo se reúne,
Pedro fica lá no pátio juntamente com os soldados que prenderam Jesus. E sabe aquele texto que diz assim: bem-aventurado o homem que não se assenta com os pecadores? Pois Pedro fez justamente isso, ele se sentou ali junto com os demais para se aquecer, por causa daquela noite fria, se sentou em volta da fogueira, e quando ele foi reconhecido por uma criada, ele falou: não, de jeito nenhum, nunca andei com esse homem. E daí a pouco essa mulher volta e fala outra vez: não, mas você é deles, porque você é um galileu, né? E ele diz não, e eu quero assim só destacar o versículo 71 aqui de Marcos capítulo 14, para a gente ver da terceira vez que Pedro negou a Jesus. A gente vai voltar a esse texto no futuro, não é? Mas veja no versículo 71, o esforço que Pedro faz para provar que ele nunca tinha visto Jesus na vida dele, né? Porque o texto diz assim: ele, porém, começou a praguejar. A palavra praguejar aqui é a tradução da palavra anátema, o verbo anematizar, né? Cadê o Bonfim para me ajudar com a leitura? Ele começou a amaldiçoar. É um crente amaldiçoando e jurando assim: eu nunca vi esse homem na minha vida. Só tem um pecado que Jesus falou, que se manifesta de diversas maneiras, né? Mas Jesus falou assim: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você percebe como o pecado de Pedro não foi uma coisa pequena? Como não foi um pecadinho, não. Ele estava dizendo que ele não conhecia o Senhor Jesus. Irmãos, como foi grande o fracasso de Pedro nesta hora. Como foi vergonhoso o comportamento dele. Mas nós precisamos dizer que não foi só ele que ficou escandalizado com Jesus naquela noite. Todos os outros passaram a seguir Jesus de longe. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês: o pastor desses homens aqui ficou surpreso? Antes que eles já fizessem tudo isto, ele já sabia qual seria o comportamento deles. E embora Marcos esteja sendo aqui tão resumido naquilo que ele fala, Jesus não somente profetizaria, não somente profetizou, porque ele sabia o que iria acontecer, mas Jesus, ele mostra que a profecia dele não ficaria por aí. Isto é, o resultado disso tudo não seria o fracasso completo na vida dos discípulos. Porque veja, ele diz assim: mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E quando eu for adiante de vocês, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, e depois nós estaremos todos juntos novamente. Jesus está dizendo aqui que o fracasso deles não seria o final da história. Mas tem algo mais, algo que Marcos não conta para nós, mas que Lucas nos fala a respeito do que Jesus fez antes mesmo daquele momento. Então eu quero pedir que você, por favor, agora vá lá para o texto de Lucas, capítulo 22, comigo, e nós vamos ler os versículos 31 e 32. Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Já foi projetado lá? Já? Está escrito assim nos versículos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Irmãos, tem tantas outras coisas que nós podemos aprender aqui, não é? Uma é que de vez em quando os crentes, é que de vez em quando nós precisamos nos converter. Pedro já era crente fazia tempo. Ele já andava com Jesus fazia tempo, mas naquela noite ele iria pecar. E quando o crente peca, o que ele precisa fazer? Ele precisa se converter. Isto é, ele precisa se arrepender do seu pecado e voltar atrás, voltar do seu caminho mau. E é por isso então que Jesus diz aqui a Pedro: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas tem uma outra coisa aqui, é que Jesus diz que o que iria acontecer naquela noite era como que Satanás
peneirando a vida dos discípulos. E o que é que Jesus faz quando ele fica sabendo que Satanás irá peneirar a vida dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus? Ele diz assim: eu, porém, roguei por ti. Irmãos, é uma coisa que todos nós sabemos, mas que vale a pena a gente recordar, porque é segurança para nós. Por favor, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Romanos 8, 33 e 34. A Escritura diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É bom, é necessário, é restaurador saber que antes mesmo que Pedro pecasse, Jesus já estava intercedendo por ele. É bom, é necessário, é restaurador saber que Jesus não intercede somente em favor de Pedro. É necessário a gente saber que Satanás pode querer destruir a nossa alma, mas nós temos alguém que está neste momento à direita de Deus. E a mesma coisa que ele fez em relação a Pedro, ele está fazendo por nós. Irmão, quem te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou as coisas do presente, ou as coisas do futuro? Nada pode te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Saiba que Jesus está sempre intercedendo por você, para que você não se extravie, para que você não abandone os caminhos dele, para que quando ele fala com você, quando ele assobia para você, você possa ouvir a voz dele, e você andar no meio do rebanho dele como ovelha do Senhor. Saiba que antes mesmo de você nascer, antes de todas as coisas do mundo acontecerem, lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus triuno, te amou. E como ele está escrito lá em João capítulo 10, da minha mão, eu conheço as minhas ovelhas, e elas estão na minha mão. E da minha mão, ninguém vai tirá-las. Talvez, muitas vezes, você se sinta ferido pelas tribulações da vida. Mas nunca se esqueça a quem a tua vida pertence. E isso, meus irmãos, naturalmente nos leva a um terceiro aspecto aqui. É que se Jesus diz que todas as ovelhas dele seriam reunidas, fica implícito, fica mais do que isso, fica claro aqui, que esse pastor ferido não continuaria ferido para sempre. Ele diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês. Sabe, assim como quando um pastor vai adiante das ovelhas, e tudo que as ovelhas precisam fazer é ir atrás, Jesus diz assim: eu irei para Galileia, e depois a gente vai se encontrar lá. Porque a morte não venceria Jesus Cristo, porque ele é quem estava dando a vida dele. E como diz o apóstolo Paulo, o maior inimigo é a morte. Mas como o apóstolo Paulo também pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas aí eu gosto demais do título daquele livro, né? A morte da morte, na morte de Cristo. Porque na morte de Cristo, não somente a dele, mas a nossa também estava sendo derrotada. E é por isso
que nós lemos em Apocalipse capítulo 1, eu sou aquele que esteve morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou aquele que tem na mão a chave do inferno e da morte. E sabe o que Jesus fez, não é? Ele trancou o inferno. Ele trancou a sepultura, para que nós, os crentes, não sejamos por ela tragados. Eu quero tirar algumas implicações, algumas aplicações disso para a nossa vida, meus irmãos. Primeiro, ovelha de Jesus Cristo, você que é ovelha de Jesus, nunca tire os olhos do teu pastor, porque ele nunca tira os olhos de você. Nunca pare de olhar para o teu pastor como aquele que foi ferido por tua causa ali na cruz, mas que também ressuscitou por tua causa. Aquele que está vivo. Aquele que está vivo aqui no nosso meio hoje. Que conhece o teu coração. Que conhece as tuas necessidades. Que conhece as tuas tristezas. Os teus choros. Só que esse teu pastor, ele não precisa mais ser ferido. Para sempre, ele está vivo. E então você não precisa mais andar como uma ovelha dispersa. Deixa ele te guiar. Deixa ele conduzir a tua vida. Confie no amor, no poder e na proteção de Jesus na tua vida. Leva os teus pecados a ele. Leva os teus fardos a ele. Leva as tuas tristezas, as tuas preocupações. Leva os teus fracassos a ele. As tuas falhas e limitações. E dê graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe que nada neste mundo, ou não pense que qualquer coisa deste mundo, possa te afastar dele. Mas, talvez no teu coração você possa estar dizendo assim, pastor, eu gostaria de conhecer esse Jesus de quem você está falando. Bem que eu gostaria de conhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque a situação do meu coração é muito parecida com a tua naquele dia em que o Senhor estava aflito por causa dos seus pecados e não conseguia encontrar paz. Irmão, a boa notícia que o Evangelho diz é que o Evangelho é para todos. Jesus diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você ainda não é uma ovelha de Jesus, eu quero dizer para você que hoje Jesus está te chamando para ser. Que a pregação do Evangelho consiste também em chamar todos aqueles que ainda não são ovelhas do Senhor Jesus, para que sejam. E ele diz assim, venha a mim, você está cansado, o teu coração está sobrecarregado, a tua alma está aflita, venha a mim, e ele nos diz assim, venham a mim todos vocês que são de determinados círculos religiosos. Ele diz, todos os que estão necessitados, venham a mim. Venha a mim, e será grande a paz da tua alma, porque eu sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave.